o único alvo seja agradar ao Senhor. Nós te rendemos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. As palmas. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Por quê? Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter.
porque a graça do Senhor nos alcançou e ela quer se revelar uma vez mais à minha vida e à tua vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Maravilhosa graça, aleluia. Mas vamos mais. Ouve e exalte. Derrotou a escuridão e me amou.
nesse lugar. Glória a Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado por anjos, onde Deus reina. Diga, é a minha vida, Ele governa. É a minha vida, Ele governa. É a minha vida, Ele governa. E esse amor veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos e sorrindo Ele me disse que o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. Diga, a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos e sorrindo Ele é Jesus, é Ele. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. De eternidade, eternidade.
Deus que nunca é vencido. Diga o fogo nunca dorme. Não, 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 nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Nunca é vencido. Jesus nunca é vencido. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir na minha vida e na tua vida? Se prepare, querido. Está chegando o tempo. Está chegando o tempo da grande celebração na tua vida. Está chegando o tempo de uma virada sobrenatural de Deus na sua vida. Esse deserto vai passar. Aguarde, espere um pouco. O Deus de fogo vem em teu favor. Ele vem. E quando ele vem, nada pode resistir. O agir de Deus, ele vem ao teu encontro. Hoje, Jesus vem ao teu encontro. Ele está aqui e ele te diz: filho meu, espera mais um pouco. Eu não te abandonei. Eu estou apenas aperfeiçoando o teu caráter. Eu estou apenas moldando a tua vida. Porque quando eu liberar a promessa, diz o Senhor, você vai permanecer fiel a mim. Você não vai desviar diante da promessa. O seu nível de fidelidade vai aumentar quando a promessa se cumprir. Oh, eu te sustento, eu te ajudo. Eu te pego com minha mão direita e te levanto e digo: eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Diz o Senhor: eu sou contigo. A minha vara e o meu cajado te consolam. Em breve ter a mesa preparada na presença de todos. O óleo será derramado e o cálice vai transbordar. Todos verão, o teu cálice vai transbordar. Oh, aleluia. Você que entrou aqui nessa noite, e só você e Deus sabe como você subiu essas escadas. O Senhor disse para você hoje: eu sou contigo, meu filho. Eu não me esqueci de você. É impossível fazer isso. Oh, querido, receba de Deus nessa noite. Assim como Elias recebeu o pão fresco para continuar caminhando no deserto, hoje o Senhor está enviando um alimento novo para você continuar caminhando. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aleluia. Nós entregamos tudo a Ti, Espírito Santo de Deus. Continue seu culto ao Senhor Jesus. Continue seu culto ao Senhor Jesus. Entregue o Teu melhor ao Teu Deus, ao Deus da Tua salvação.
aquele que te amou primeiro. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente. Peça isso ao teu Deus. Oh, Espírito Santo, diga isso mais uma vez. Eu me rasgo por inteiro. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem, Jesus, mas vem novamente. Eu mergulho, se preciso for, na mirra ardente, mas peço que tua presença. Aumenta o volume da tua voz e diga isso, vai. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, se eu passar pelo fogo, eu não temerei. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Não, não sabe não. E onde estiver, clamar pela a glória, glória, glória. Oh, 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 oh. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, nós não sabemos. Nem conseguimos viver longe de ti. Clamaremos por tua glória. A glória, glória, glória. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus destrói barreiras. Ela quebra os grilhões. Vamos atrair a glória de Deus para este lugar com a adoração. Uma das armas mais poderosas que o Senhor entregou sobre nossas mãos. Ele nos deu o privilégio de podermos adorar Ele. Então não perca a oportunidade nesta noite de dizer que Ele é santo. Ele é santo. Santo. Erga suas duas mãos e diga isso. Tu és santo, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Santo. Mais uma vez. Diga que Ele é santo. Ele é santo. Com toda a tua força, o meu Deus é santo, santo, santo.
sabemos viver sem ti, Jesus. Clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe, não sabe não. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós amamos a tua presença, Jesus. Nós amamos a tua presença. Incansáveis vezes nós iremos dizer que o Senhor é santo. Iremos nos juntar com os anjos e dizer que o Senhor é santo. O Senhor é quem rege nossas vidas. Oh, Jesus, diga isso. Com toda a sua força. Santo. Nós clamamos a ti, Jesus. Santo. Só tu és santo em nossas vidas. Santo. Só tu és. Só tu és. Só tu és santo, santo, santo Deus. Aleluia, aplauda o Deus que é santo, é incomparável, é inigualável e é grande sobre nossas vidas. Em vez de questionar, querido, adore. Ao invés de perguntar por que, adore. Porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus, nós não entendemos os caminhos do Senhor. Então, ao invés de perguntar, ao invés de querer saber o porquê, simplesmente adore. Porque o Deus que está no controle de tudo sabe o que faz. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Vai valer, vai valer, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a
te darei, me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Às vezes longe dos homens, mas mais perto de Deus. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco e frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena. Quando o grande dia chegar, 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 eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Valeu, valeu, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Só a igreja declare: Senhor, valeu a pena. É isso que um dia vamos declarar diante do trono do Senhor. Valeu a pena sofrer, valeu a pena ser humilhado. Continue cantando. Valeu a pena ser caluniado, valeu a pena perder muitos dos que nós amávamos. Mas hoje eu estou diante da face do meu Pai. Hoje eu vou poder contemplar face a face e vê-lo como Ele é. E ouvir a frase que todo cristão anseia em um dia ouvir: vinde bendito do meu Pai, vinde para o descanso eterno. Oh, aleluia. Nós vamos, Senhor, nós vamos. Quantos aqui um dia estarão diante do trono e vão declarar isso? Diga glória a Deus e aplauda bem forte. Ah, Jesus! Valeu, valeu! Boa noite, queridos. Dê uma cotovelada nesse teu irmão aí, diga boa noite, Deus abençoe, rique e abundantemente. Queridos, eu queria deixar alguns anúncios para os irmãos hoje. Terça-feira, olhe para mim, por favor. Terça-feira nós temos culto da família aqui na Nova Vida de Vila Rosalie. Eu vou estar tentando falar da família de um homem chamado Jairo. Vou falar da família dele, amém, amados? O homem, ele não era muito quisto, muito visto, ou bem visto, eu posso dizer assim. Mas foi uma pessoa que teve um encontro com Deus. Não é isso? Perdão, Jairo. Zaqueu. Amém? Zaqueu. Não era muito bem visto, né? Mas que teve um encontro com Deus. E por ele ser de uma mediana altura, ele procurou um arbusto, na época,
que eles davam nome, e subiu em cima desse arbusto e foi tentar ver ou chamar a atenção de alguém, sabe? Mas eu quero falar da família dele. Que tal viver com um cobrador de impostos mal visto? Que tal viver? Como você viver numa família como essa? Eu vivo numa comunidade e eu vejo alguns pais tentarem enxergar isso porque os seus filhos estão envolvidos, né, com alguma coisa. Então, para ele tentar degustar isso é muito difícil. E tentar degustar o que Jairo era, Zaqueu era, se mesmo com Jairo, vou ter que pregar sobre Jairo, né? O que Zaqueu era, né, eu acho que vai sair daqui assim, com um ensinamento bom. Então, eu espero que você esteja conosco na terça-feira. Amém? Amém, querido? Quarta-feira, às 8 horas da manhã, bom dia, Espírito Santo. Quinta-feira, às 19h30, nós temos a Quinta-feira da Vitória, uma série de mensagens, elementos de Deus. Sábado tem culto da juventude. Culto da juventude, uma temporada Coragem para Seguir. O Rogério vai falar um pouco sobre essa coragem para seguir. Amém, igreja, boa noite, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para convocar os jovens para o próximo sábado, às 18 horas, estar conosco na temporada Coragem para Seguir. Eu vou estar trazendo uma mensagem aqui, vai ter uma banda também convidada, e nós vamos estar fazendo esse trabalho aqui com os jovens. Estou sentindo falta de muitos jovens conosco, né? Obviamente, a gente está passando por algum problema dessa pandemia, mas eu estou aqui trazendo, né, encorajando você de estar aqui conosco. Se você estiver do lado de um jovem aí, do seu lado agora, dá uma catucada ali e fala assim, sábado que vem no JPEG, tá? Para louvar o Senhor, está recebendo uma palavra de Deus, está conosco. Também vai ter o Seven Time, né, que é o jovem trazendo uma palavra aqui. E a gente está preparando muitas coisas aqui. O pastor até está falando comigo agora a respeito da nossa... A gente tem uma peça para apresentar aqui, só que a gente vai definir aqui direitinho essa questão, né, da data, e a gente vai estar informando a vocês, tá bom? Agradeço pela oportunidade, jovens. Sábado, espero vocês. Bem, coragem para seguir, né? Importante, uma temática muito forte. Domingo de manhã, queridos, estamos na nossa escola bíblica dominical às 8h30. Hoje nós terminamos... Foram 2 partes, falamos sobre jejum e fechamos hoje a nossa temática. E estou querendo conversar com os irmãos. Vamos ter 6 estudos sobre o livro de Levíticos. Estamos já montando tudo isso. Nós não conseguimos montar essa semana. Eu acho que essa semana eu estou em paz, estou sem trabalho essa semana. Nós vamos começar a montar essa série. Se nós terminarmos, nós vamos conversar sobre esse assunto. Se não, nós vamos abrir um tema avulso e depois nós vamos voltar e vamos estudar o livro de Levíticos. Amém? Glória a Deus. Culto pela manhã, manhã de glória. Acontece agora nesse domingo, que se eu não me engano é o primeiro domingo do mês. Isso, eu estou errado? Próximo domingo é o primeiro domingo do mês. E nós vamos entrar pela manhã com uma série de mensagens um pouco diferente. As manhãs continuam manhãs de glória, mas a série de mensagem é o que queres que eu te faça. Então nós vamos ter aqui alguns irmãos nossos, daqui da própria igreja, que estão com a oportunidade de pregar sobre esse assunto. Eu, no segundo domingo, me deram essa incumbência de falar sobre esse assunto. Então, alguns outros vão estar aqui também, alguns domingos, e eu espero que você participe dos nossos cultos pela manhã. Posso ouvir um amém? Amém. À noite, às 18 horas, nós temos um culto de louvor e adoração ao Senhor com Santa Ceia. Deixa eu só explicar aos irmãos, por gentileza. Quem puder pegar lá em cima o copinho da ceia que está lá, pegue, por favor, para mim, quem estiver mais próximo. Só vou explicar aos irmãos como vai acontecer a nossa Santa Ceia do próximo domingo.
próximo domingo, como vai acontecer a nossa Santa Ceia. Nós estamos procurando fazer o melhor, né? Uma irmã daqui da nossa igreja nos deu uma ideia, e eu comprei a ideia da irmã, né? A irmã me apresentou algo, e eu comprei essa ideia. Eu acho que essa ideia é boa. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, amém, amados? E nós estamos sempre falando em higiene, né? Higienização das coisas. E nós vamos fazer isso, eu acho que para algumas igrejas aí grandiosas, nós não temos assim, vocês já devem já ter visto isso aqui. Então, o seu pão e o seu vinho, tu vai pegar desse jeito aqui, tá? Aqui em cima tem o teu pão guardado, higienizado. Você abre a sua negócio e retira o seu pão, amém? Para você comer. Aqui é tipo um biscoitinho, mas é pão asmo, tá? Não é um biscoito da Piraquê, não. Então, aqui tem um recipiente, e depois você vai, com as suas próprias mãos, abrir o seu cálice, né? Eu só peço aos irmãos que o cálice é um pouco chato de abrir, né? Porque nós vamos estar fazendo oração, você vai estar tentando abrir, né? E se você não conseguir abrir, tu só faz isso, ó. Sabe o que é isso aqui? Quem tem unha aí? Furinho, você vai com tranquilidade. Se você não conseguir, se você conseguir abrir, você abre. Amém? Então, é uma forma mais higiênica de se fazer a Santa Ceia do Senhor. Amém, amados? Amém mesmo? Então, saiba que vai ser desse jeito. Então, já estou explicando à igreja, né? Você que está me vendo, do jeito que vai ser feita a Santa Ceia. Amém? Ah, pastor, custa? Custa. Mas o custo não significa nada para o que nós estamos trazendo, uma forma de higienização. Amém? E eu acho que deve continuar pelo resto aí do tempo, que eu acho que é melhor. Amém? Quero levar uma Santa Ceia para minha casa, para minha mãe que está enferma. Você mesmo pode pegar, levar, orar junto e a pessoa tomar a Santa Ceia. Amém? Graças a Deus por isso. Vai acontecer assim aqui também em São Mateus. Já falei sobre a Santa Ceia de domingo, que vai acontecer. Domingo agora, Santa Ceia. Eu vou estar pregando o tema da Santa Ceia, a última pedra, né? Você pode repetir isso para o seu irmão? A última pedra. Tem um significado muito legal. No tempo de pandemia, eu preguei sobre esse assunto aqui, a última pedra. Não tinha um grupo assim tão grande como tem hoje aqui na igreja, tinha um grupo pequeno, mas pregamos sobre a última pedra. Eu penso que vai ser bênção para mim e para a sua vida. Amém? Encontro da melhor idade vai acontecer sábado, às 15 horas. Sábado, data. Não tem data. Então, o culto de mulheres, querido, vai acontecer no dia 16/10, culto de mulheres, vai sexta-feira, às 19 horas. Todo o outubro, Márcia faz o culto rosa, e sempre faz uma camisa para isso. Nós não temos hoje para mostrar a camisa aos irmãos, mas a camisa ficou muito bonitinha, tudo direitinho, a camisa ficou muito legal. Então, se você quiser essa blusa, você procura a minha esposa Marcinha, tá? E fale com ela sobre essa blusa, uma blusa bonita, uma blusa realmente toda feminina. Ela tem tipo um Vzinho aqui, uma abertura, mas aberturazinha aqui no ombro, caidinha, bonitinha. Você vai gostar muito, dá para usar com leg. Ela não é comprida não, mas dá para usar com leg, dá para usar com saia, com calça jeans. É uma blusa muito legal. E essa blusa, ela está no preço de custo. Você vai pagar R$20 nessa blusa. Amém, amados? Então procure, por favor, a minha esposa Márcia. Culto de homens vai acontecer no dia 17/10, sábado, às 17 horas, 5 horas da tarde. O tema é Homens segundo o Coração de Deus. Então, é uma temática também forte, uma temática boa da gente conviver. Homens segundo o Coração de Deus. Nosso encontro de casais vai acontecer no dia 11, 12 e 13 de dezembro. O local vai ser no Hotel Guararapes e Miguel Pereira. Nós já temos aí mais de 40 casais que vai estar conosco nesse hotel. E eu penso que é um encontro ímpar para a minha vida e para a sua vida. Você que é casado, você que ama a sua mulher,
Você que ama o seu esposo, é importante você fazer esse investimento. Posso ouvir um amém da sua parte? Esse investimento muito legal para a sua vida. Outra coisa aqui, nós vamos orar agora pelos aniversariantes. Tem alguém que fez aniversário nesse tempo, além da irmã Dora, que deseja uma oração hoje à noite? Então vem aí, irmã Dora, para a gente orar, agradecer a Deus pela vida. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Tudo que eu tenho é teu. Eu que fiz dele, não, eu. Tudo na bênção? Tudo na bênção, graças a Deus. Tem mais alguém? Além da Raquel, tem a Ana Júlia. Ontem tirei uma foto bonita com ela demais. Ela sorriu ontem, né? Quase colou o rostinho, faltou pouco comigo, né, Ana Júlia? É verdade ou não é verdade? Quantos anos você fez? É isso? Comi teu bolo ontem, gostoso. Estenda as mãos aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos alegrar aqui com as tuas filhas que completaram mais um tempo, um ano de vida nesse mês. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos meus colegas de caminhada que têm, ó Pai, entregue sua vida, o coração aqui neste lugar. Abençoa a dona Dora, a Raquel, a Ana Júlia, que a tua graça esteja sobre a vida delas agora neste momento. Oramos e te agradecemos por mais um tempo, mais um ano de vida. Todos digam amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Deus abençoe. Raquel, Deus abençoe, tá? Deus abençoe, coisa linda. Risonha, rapaz. Demais, né? Pode descer, tá, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, estão te oferecendo na cantina hoje empadão de frango e bolo de cenoura com chocolate, né? Hoje eu não vou poder comer nada aqui. Frango não como. Bolo de cenoura tem muita gordura. Com chocolate não posso. Estou entrando essa semana na dieta da sopa. Dieta da sopa e com propósito. Muito legal, e com propósito. Estenda as mãos, Pai, em nome de Jesus. Aqui tem uma chave. Não sei se é de um estabelecimento ou se é de uma casa, mas eu penso que se chegou aqui no teu altar, é porque tu permitiste chegar, e eu quero abençoar, Senhor, porque eu acho que a bênção sobre algo que abre as portas é muito importante. Que essa chave, ela seja consagrada e possa dar tudo certo para essa pessoa. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e todos digam amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos partir agora para o nosso ofertório. Daqui a pouco eu vou fazer a entrega dos diplomas. Esse mês tem sido um mês um pouco
Queridos, eu vou chamar aqui. Nós temos sempre esse cuidado, sabe, gente? Questão de escada, a gente sofre bastante. Quando eu digo sofrer, é com os pais que muitas das vezes não entendem a direção, né? Quando as crianças ficam lá embaixo e elas ficam só, elas batem uma nas outras, né? Uma empurra a outra. Nós temos ali mesa de ping-pong, temos mesa de totó, temos colunas no meio do nosso espaço de convivência, e muitas das vezes um chuta o outro, e os pais ficam aqui em cima, assistindo o culto, e deixam as crianças lá embaixo. E a gente tem que ter um cuidado tremendo, porque qualquer acidente aqui na igreja, como já existiu um, e muitas das vezes a culpabilidade é da direção da igreja. Chamando as pessoas que se batizaram, você, por favor, vem vindo. Rogério, por gentileza, só tem um, então não vou dizer o sobrenome. Jackson, Rogério, Jackson, vai se levantando, gente, por gentileza, o mais rápido possível. Rogério, Jackson, vocês vão vindo que a gente vai entregando a vocês. Rogério, Jackson, Raíssa, bem-vindo. Samuel, Marcela Silveira, Lucas da Silva, Yuri, só tem um, então não vou falar o sobrenome. Marcos Paulo, Marina, Andressa. Andressa veio? Veio.
Eliane, eu vi, está ali. Pode. Erondina, de você, dona Dina. Ah, rapaz. 19 anos de nova vida, batizou ontem. Eu fiquei muito feliz, né? 19 anos que está comigo, batizou ontem. Isso é uma honra, né? Uma honra, né? Fabrício está aí. Vê aqui? Está ali. Jennifer também veio aqui. Jennifer. João Pedro. E Nádia Lopes. E Dona Nádia, né? Esses irmãos ontem passaram pelas águas aqui na igreja. Foi um momento, por favor, vire seus diplomas aí para frente, para ficar bonito, né? Foi um momento muito especial, eu acho que cada um teve uma história. O membro mais novo, o irmão mais novo é o... Deixa eu ver o seu nome. É o Jackson aqui na igreja, há um ano, né, Jackson? Com a gente aqui, é o mais novo. O restante tem um bom tempo com a gente aqui, um bom tempo que eu digo de conhecimento da igreja, né? Como alguns outros aqui, eu fico feliz de ter vivido esse momento com vocês. Eu espero que esse presente que vocês estão recebendo, eu digo que é um presente, né? Porque muitas igrejas colocam um papel enrolado com um laço escrito e você leva para casa e alguns se interessam de colocar num quadro, outros deixam guardado, daqui a pouco amassa, aí com o tempo vai para o lixo. Eu penso que o que eu estou dando a vocês hoje é um presente e eu acho que vocês vão guardar com o coração na estante da casa de vocês, no quarto. Também está aí a carteirinha de vocês, né? Então, vocês, nesse mês de setembro, são os primeiros a receber as carteirinhas, né, do recadastramento da igreja. Após vocês, a igreja vai estar recebendo a carteirinha. Eu agradeço e que Deus abençoe a vida de vocês rica e abundantemente. Precisando, nós estamos à disposição dos irmãos. A hora que os irmãos assim desejar, ligue para a igreja, a gente vai tentar chegar mais próximo dos irmãos. Amém? Deus abençoe a vida de vocês rica e abundantemente. Podemos aplaudir Jesus? Deus abençoe. Muito obrigado. Podem descer. Amém. Graças a Deus. O pastor, ele tem muitas alegrias também, né? O pastor, ele não é movido só de algumas tristezas, não. O pastor, ele é movido de algumas alegrias. Uma dessas é quando a gente vê um trabalho como esse, né? Quando a igreja faz um batismo, é muito importante. Eu gostaria que você colocasse de pé por um minuto, só. Não vai ser mais de um minuto. Eu conheci o pastor Guilherme, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, nem se eu estou errado, 2, 3 anos atrás, errei, né? Eu erro demais com data. E eu sempre digo que ele tem um tom assembleiano, né? Mas eu me amarro nesse tom assembleiano. Mas, além do tom assembleiano, é a qualidade do que traz para a gente. E hoje nós vamos recebê-lo aqui. E eu espero que a igreja dê um grande aplauso a Jesus e receba o pastor Guilherme com carinho. Obrigado. Deus abençoe. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Ney, pela vida da sua família, pela vida do pastor Romildo, desta igreja, dos obreiros, os irmãos. E a igreja está linda, né, irmãos? Hoje entrei aqui e senti muita presença de Deus e vi que verdadeiramente aqui tem adoradores do Senhor, né? E é o que a Bíblia fala, que o Senhor está em busca, né, de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Tem adorador aí? Diga glória a Deus.
Maravilha, né? Esse glória a Deus foi para mim. Tem adorador? Diga glória a Deus. Eu garanto que quando o teu time faz gol, você grita mais forte. Tem adorador e diga glória a Deus. Aí ficou legal, né? Glória a Jesus. Amados, eu vim aqui com a minha companheira, minha esposa. Não sei se todos conhecem. Fica de pé, por favor, minha querida. Minha esposa Ana Paula. A minha filha Sulamita, Sara Sulamita. Fica de pé, por favor. E ali o amiguinho, o vizinho meu que mora lá, o Isaac, né? Que é conhecido como filho da promessa. Aí a minha família, né? Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida de todos, né? E o que acontece, irmãos? Eu fico muito feliz de vir aqui falar do amor de Deus para a igreja, porque nós fomos chamados para falar do amor do Senhor, né? E o amor do Senhor tem que ser grande na nossa vida, né? E eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, né, no livro de Lucas, capítulo de número 15, para a glória de Deus. Lucas, capítulo de número 15. Eu tenho um tema para essa mensagem que diz que Jesus, a alegria presente na sua vida. Amém? Jesus é a alegria presente na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Lucas capítulo 15. Nós vamos falar sobre as parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. Louvado seja Deus. Mas antes de eu pregar aqui, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz de ver os irmãos que foram batizados, né, irmãos? Eu não pude ir para o passeio, nem eu nem minha família, porque eu trabalho, né, de segunda a sábado e folgo só os domingos. E devido a essa pandemia, não tem como trocar folga, muito difícil. Mas eu fiquei alegre em ver os irmãos batizados, né, sendo batizado pelas águas, sendo removido a velha criatura, né, e colocando-se de pé uma criatura nova perante o Senhor, né? Muito lindo isso. E outra coisa que eu achei top, né, foi quando eu fui batizado, foi escrito em caneta, né? O pastor Neto até comentou sobre isso. Na época que eu fui batizado, foi escrito em caneta, enrolado, né, em um lacinho de cordãozinho azul, não me lembro, foi isso, e está guardado lá, eu nem sei se ainda está guardado, né? Glória a Deus pelos irmãos que foram batizados. Realmente, vocês receberam um presente, né? Um quadro bonito para vocês colocarem ali na parede da sua casa, né? E todos entrarem e você vê que aquilo ali é um presente muito lindo que a Nova Vida proporcionou para os irmãos. É como o pastor tem dito, tudo tem um gasto, mas vale a pena, né, irmãos? Você pode aplaudir Jesus pela vida dos que batizaram? Bem forte, irmãos, né? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Eita, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 15. Eu vou ler somente alguns versículos aqui para os irmãos. Versículo de número 25, perdão. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegando perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe, o que era aquilo? E ele lhe disse, veio o teu irmão. Teu pai mandou matar um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao seu pai, eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a fazenda com meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, mas ele reviveu. Ele tinha se perdido, mas ele foi achado. Curve a sua cabeça. Deus e Pai, louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra lida neste lugar, Senhor. Deus amado, Senhor, que Tu possa, Pai querido,
meu Deus, falar aos meus lábios, me usar segundo a tua misericórdia. Eu quero aqui, Senhor, ser um barro e o Senhor ser o meu olheiro, Senhor. Ó Deus, não permita que eu fale nada de mim mesmo e que a tua glória seja derramada sobre a vida da tua igreja nesta noite, no nome de Jesus. Você pode dizer amém, por favor? Diga amém, diga glória a Deus, aleluia. E se você puder, aplauda Jesus nesta noite por esta palavra, aleluia. Deus está aqui neste lugar, louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra tão linda, tão maravilhosa que Deus colocou no meu coração acerca de que Jesus é presente na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, aleluia, é uma alegria presente na sua vida. Guarde bem isso, louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 15, vai relatar algumas parábolas. Estas parábolas, aleluia, todas elas vão ter o mesmo sentido, ou seja, a alegria, trazer a alegria para aqueles que estão com o coração triste, trazer alegria, trazer o renovo para as pessoas que estão já, aleluia, de cabeça baixa, entristecida. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, muitas das vezes nós passamos por lutas, por provações, aleluia, por dificuldades, e vem tristeza no nosso coração. Muitas das vezes vem um desânimo, veio aí a pandemia, quantas pessoas sumiram, quantas pessoas se afastaram da presença do Senhor. Mas nesta noite eu trago uma palavra de vitória para a tua vida. Nesta noite eu trago uma palavra de incentivo. Nesta noite eu trago uma palavra que vai te levantar, aleluia, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, você vai estar de pé, aleluia, porque a alegria do Senhor tem que estar na minha vida e na tua vida. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Deus te trouxe aqui nesse lugar, eu não sei qual é o propósito que você entrou por essas portas, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus é a alegria presente na tua vida, Jesus é a alegria presente na tua família. Levanta a mão e diga glória a Deus, levante a mão para o céu e glorifique o nome do Senhor. Jesus está presente na casa, e quando Jesus está na casa, alguma coisa tem que acontecer, mas só quem está entendendo, levante a mão para o céu e diga glória a Deus. Amantore Manuzi Candarábia, aleluia. A parábola começa dizendo sobre a parábola da dracma perdida. Vai falar, louvado seja Deus, que uma mulher, ela tinha 10 dracmas, moeda de valor, e a Bíblia diz que uma moeda se perde aonde? Dentro de casa. A Bíblia vai dizer que essa mulher, louvado seja o nome do Senhor, perdeu esta dracma dentro de casa. O versículo, no capítulo número 15, no versículo 2 em diante, vai dizer: os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. E lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até a encontrá-la. Louvado seja o nome do Senhor. A parábola do capítulo de número 15 começa falando sobre a ovelha perdida. Mas o que eu quero dizer nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, é que a mulher, ela perdeu a dracma dentro da sua casa, e ela varre diligentemente, ela varre com pressa, aleluia, até encontrar. Mas a Bíblia diz que antes dela começar a varrer, ela acende a lamparina, louvado seja o nome do Senhor, e começa a procurar aquela dracma, aleluia, até encontrar, louvado seja Deus. Mas eu começo a pensar com os irmãos e começo a conjecturar juntamente com a igreja. Ela tinha 10, será que uma que se perdeu faria falta para ela? Tinha sobrado 9. A Bíblia diz que havia 100 ovelhas, uma se perdeu, ainda tinha 99. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que o pastor das ovelhas, que tinha 100, uma se afastou, e ele coloca as 99 em lugar seguro e vai atrás daquela que se perdeu. Aleluia, sabe por quê? Porque aquela ovelha, ela precisava ser resgatada, ela precisava ser trazida até o convívio social. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas ovelhas estão perdidas dentro da casa do Senhor? Aleluia, mas como isso, pastor? Está dentro da igreja, mas não louva mais, está dentro da igreja, mas não prega mais, está dentro da igreja, mas não faz nada, aleluia, pela obra do Senhor. Mas Deus nessa noite quer trazer
trazer alegria para o teu coração. Deus nessa noite quer trazer alegria para a tua casa, para a tua família. Ainda que tu esteja perdido, Deus está te trazendo de volta, está colocando a alegria do Senhor Jesus sobre a tua vida. Levante a mão para o céu e diga glória a Deus. Aonde tu estiver, o bom pastor, ele vai te pegar e vai trazer de volta para o rebanho. Levante a mão para o céu, diga glória a Deus. Aplauda Jesus nessa noite. O bom pastor está na casa, e aonde o bom pastor está, alguma coisa tem que acontecer. Alamandaraba subinai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele então, a Bíblia diz, no capítulo 15, que a mulher acende a candeia, acende a lamparina e vai em busca da dracma que se perdeu. Mas o interessante, na parábola das ovelhas, na parábola da dracma e na parábola do filho pródigo, onde nós lemos, houve uma alegria no momento do encontro. Vamos ver o que diz a Bíblia quando aquele homem acha a ovelha. Versículo 5 do capítulo 15. E achando-a, ele põe em seus braços e, chegando em sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Alegrai-vos comigo, porque eu achei a ovelha que estava perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não se importou, aleluia, com as 99, porque as 99 haviam ficado em lugar seguro. As 99 haviam ficado no aprisco seguro. Ele estava preocupado com aquela que havia se perdido. E a Bíblia diz que quando ele encontra, aleluia, ele coloca em seus ombros, e ao colocar em seus ombros há uma alegria, porque ele chama os amigos e chama os vizinhos, ou seja, a alegria dele, ele queria passar para frente, ele não queria se alegrar sozinho não, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu vejo com isso? Quando você está alegre, quem está do teu lado é contagiado. Quando você começa a dar glória, quem está do teu lado dá glória também. Quando você é contagiado pelo Espírito Santo de Deus, quem está do teu lado também recebe. Levante a mão para o céu e diga glória a Deus. Levante a mão, deixa Deus te tocar nessa noite. Ovelha perdida aqui não, porque aqui tem um bom pastor que é Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Esse bom pastor, ele vai atrás das ovelhas, pega a 100ª ovelha, traz, coloca no seu ombro, e ao colocar no seu ombro, a Bíblia diz que ele convoca os amigos, convoca os vizinhos, dá uma grande festa. Alegrai-vos comigo, porque eu achei a ovelha que havia se perdido. Diga glória a Deus, por favor. Diga amém. Digo-vos assim, que haverá uma grande alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. O pensamento daquele pastor, as 99 não precisam de arrependimento, porque estão em um aprisco seguro. Mas a 100ª sim, ela saiu do aprisco, ela foi para um lugar ruim, mas eu vou trazê-la de volta. E quando ele traz de volta, ele decide se alegrar. E a alegria do Senhor, ela é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Louvado seja Deus. Jesus, a alegria presente na tua vida. Diga amém, por favor. A mulher varre a casa, diligentemente, procurando a 10ª dracma. Sobrou 9 para ela. Ela poderia dizer: não preciso mais de mais uma. Eu ainda tenho 9. Ainda dá para me viver com as 9. Se é uma igreja que está cheia, muitas das vezes um membro se afasta, aí a pessoa vai deixar de lado, vai deixar embora. Não, porque aquela ovelha vai fazer falta. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a seletiva de jovens que estavam aqui, que desceram as águas batismais, entregaram o seu velho corpo, para que o novo corpo, a nova presença do Espírito Santo viesse sobre a vida deles. Estas almas têm valor para Deus. Aleluia! Tem valor para a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, aleluia, ela tem que ser militante na face da terra. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, aleluia, genuíno, o evangelho verdadeiro, não o evangelho de mentira, mas o evangelho que salva, que cura, que transforma a vida. Levante a mão e diga glória a Deus. Vidas estão sendo transformadas através do evangelho de Cristo.
Amanarassubi comanai, shebinai. Aleluia! E a Bíblia diz que ela varre a casa, encontra aquela moeda. Da mesma forma que o bom pastor encontra a 100ª ovelha, ela chama os vizinhos, ela chama as amigas, e agora prepara uma grande festa, porque aquela moeda foi achada. Diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E achando, convoca as amigas, vizinha, dizendo: se alegre comigo, porque achei a dracma perdida. E assim vos digo que haverá alegria diante de Deus, porque mais um pecador se arrepende. Jesus estava querendo mostrar que era necessário, aleluia, um arrependimento. Era necessário ele estar presente na vida daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu te digo nesta noite, Jesus é a alegria presente na sua vida. Você pode aplaudir Jesus? Ele é a alegria presente na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando o filho pródigo ele sai de casa, ele gasta todo o dinheiro que o pai investiu nele. Louvado seja o nome do Senhor. Vai para uma terra longínqua, distante, como diz a Bíblia, gasta todos os haveres, tudo que o pai tinha dado para ele, ele gasta agora. A Bíblia vai dizer, nos versículos que nós lemos, que o irmão diz que ele gastou com meretrizes. A Bíblia quem diz, na minha versão. E ele gasta todo o dinheiro que o pai deu para ele, porque o pai dizia: meu filho, tudo que eu tenho é teu. De repente o pai dizia: não, mas o dia que eu morrer, tu vai herdar tudo. Mas a conversa dele com o pai, de repente foi: pai, mas eu quero o meu agora. Eu quero o que é meu agora. E o pai, então, muitas das vezes, né, nós como pai, mães que estão aqui dentro, acabamos cedendo, aleluia, alguma coisa para os nossos filhos, e depois se arrependemos, e depois choramos, pranteamos, porque fizemos coisas erradas, escolhas erradas. Muitas das vezes não tem como voltar atrás, igreja. Ensina ao seu filho o caminho que deve andar, para quando ele crescer não se desviar dele, continuar na presença de Deus. Eu digo mais uma vez, a alegria de Jesus Cristo tem que estar presente na nossa família. Amada Subnaio, terra de mistérios. E muitas das vezes cedemos para os nossos filhos. Erramos muitas das vezes. E pedimos a Deus: Senhor, eu errei, mas Tu cobre com o Teu sangue. Senhor, eu agi errado, mas que o Senhor proteja onde quer que ele esteja. Alabassubinaio. Muitas das vezes não tem volta. Quantos pais e mães têm chorado, louvado seja o nome do Senhor. Alabassubicanto, aleluia, porque não tem mais como voltar atrás. Abriu mão uma vez, aí o filho foi para as drogas, a filha foi para tal lugar, se manifestou o desejo de fugir da presença de Deus, de sair da presença de Deus. E muitas das vezes os jovens, muitas das vezes dizem: eu sou jovem demais para estar enfurnado dentro da igreja, e vai para o mundo, e vai curtir a balada, e vai curtir isso e aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é tempo de nós ensinarmos os nossos filhos aquilo que nós aprendemos lá atrás. Jesus Cristo está voltando para arrebatar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. A presença de Deus traz alegria para o meu coração, a presença de Deus traz salvação para a tua casa, para a tua família. Ei, você pode levantar sua mão e dar um glória a Deus? Quem pode dar um glória da vitória? Quem pode glorificar ao Senhor nessa noite? A alegria do Senhor, ela tem que estar presente na sua vida. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Escolhas erradas no presente, aleluia, pode acarretar, aleluia, consequências ruins no futuro. Mas nessa noite Deus está derramando sabedoria sobre a vida dos pais, sobre a vida das mães, para ensinar o seu filho o caminho correto, o caminho que é adorar a Deus. Levante a mão para o céu e glorifique ao Senhor. A sabedoria do Senhor está sobre a tua vida, meu irmão. Glória a Deus.
Aleluia! Mas a conversa, de repente, com aquele pai, com aquele filho, não teve êxito para o pai. O pai, de repente, pode ter dialogado: meu filho, agora não. Pastor Romildo, ainda não é tempo. Espera mais um pouquinho. Tem muita coisa boa para viver ainda. Mas não, pai, eu quero agora. Eu quero agora, não é meu por direito. Eu quero agora. Aí o pai, muitas das vezes, tem um carro. Aí o filho: pô, pai, deixa eu dar uma volta. Não, filho, primeiro você tem que ir pelos mesmos caminhos que eu fui. O pastor Ney estava até dando um exemplo esses dias, né? Você tem que ir pelo mesmo caminho que eu fui. Eu aprendi a dirigir, eu tirei minha carteira, eu comprei meu carro, aí sim. Não, mas eu já sei dirigir, eu já sou o cara. Não, eu pego qualquer carro, eu pego o carro do amigo, aí vou para tal lugar, aí eu manobro o carro do patrão lá direto. Aí quando sai com o teu, pum, bate. Tem que ir para o caminho certo. Ensina o caminho certo para o teu filho. Mostra para ele como é que é as passadas. É um passo de cada vez. Degrau, quem tenta subir 2, chega lá em cima fadigado. Subiu 2 em 2, subiu rapidinho, mas chegou lá cansadão. Enquanto você vai de degrau em degrau, devagarzinho, aí tu chega lá tranquilão e o cara está lá em cima. Que houve, rapaz? Pô, subi correndo demais. Muitas das vezes quem chega primeiro vai ter que voltar lá para trás, para aprender. O caminho tem que ser de degrau em degrau. Mas pai, chega de conversa, me dá logo o que é meu que eu vou embora. Então tá bom, meu filho, se é isso que tu quer, toma. Às vezes é aí que nós erramos. O filho sai, gasta todo o dinheiro, gasta tudo que tem, que um dia seria dele. A Bíblia diz que no momento de crise, preste atenção nisso, meus irmãos. Eu vivi muito isso. Até o dia que Jesus me pegou e me encontrou. Eu tive um encontro com Jesus. Eu vivi muito isso. Pensava que no momento da dificuldade, eu teria amigos. Mas os amigos todos me abandonaram. Todos eles. Foram poucos da época das baladas, né? Que chegavam até mim: rapaz, que bênção, agora tu está firme com Jesus. Poxa, vou lá na tua casa tomar um café, vou lá almoçar contigo. Nunca! Os amigos sumiram tudo. Mas na época do copo, na época das farras, todos eles estavam presentes. Você poderia não ter dinheiro para comprar um pão, mas eles te davam dinheiro para comprar cerveja. Te davam dinheiro para comprar outras coisas, mas tu não tinha dinheiro para comprar um pão. Mas se tu falasse assim: eu preciso de R$2 para comprar R$2 de pão para levar para casa. Pô, R$2 não tenho não, mas se quiser tomar uma cerveja eu pago. É dessa forma, irmãos. Mas quando tu entrega a tua vida para Cristo, você está fazendo a diferença. Alabaçúbia. Quantos estão entendendo aí? Louvado seja o nome do Senhor. Você está fazendo diferença para o reino dos céus. Louvado seja Deus. Satanás está sendo envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa do teu testemunho, por causa da tua vida. Louvado seja Deus. Os teus amigos te abandonaram, mas Jesus não te abandonou. Ele está no teu momento difícil. Ele está no momento da tua luta, no momento da tua adversidade. Ele está presente na tua vida. Pode nenhum amigo aparecer, mas Ele está lá. Eita glória. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não está vendo, mas Ele está lá. O Espírito do Senhor está presente na tua vida, e você muitas das vezes não está sentindo, mas Ele está lá, como Ele está presente aqui nessa noite. Levanta a tua mão e diga: glória a Deus, Jesus presente na tua vida, a alegria é certa em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Os amigos abandonaram, a fome chegou, e ele agora é obrigado. A única coisa que restou: trabalhar como apacentador de porcos. De repente, o que esperava para ele era apacentar ovelhas. Mas ele saiu do caminho, vai apacentar porcos. De repente, o caminho que Deus traçou foi um. Mas quando sai do caminho, é outro. Deus disse para o profeta: vai lá, prega, e quando tu voltar,
Volta pelo mesmo caminho. Não para na casa de ninguém, não bebe água, não coma pão, volta pelo mesmo caminho. Aí ele encontra alguém dizendo que, não, por aí é muito longe. Vai por aqui que é mais perto. Porta larga tem levado muitas pessoas para a destruição, se afastando da presença de Deus. A porta, ela é estreita, e apertado é o caminho para entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Larga é o caminho, larga é a porta que leva as pessoas para a perdição. Mas nesta noite, eita, labandara subcanto, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar na vida dos irmãos que aqui se encontram, aleluia, que Jesus é alegria presente na tua vida. Jesus é alegria presente na tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei de que forma você entrou aqui dentro, mas eu posso profetizar da forma que tu vais sair, crendo que existe um Deus no céu e um Deus na terra que cuida de você e cuida da tua família. Levante a mão e diga glória a Deus. Deus está cuidando de você e da sua família. Eita, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Mas quando ele cai em si, ele já está desejando comer o que os porcos comiam. Olha só o estado desse homem. Tinha tudo para andar no caminho correto. Tinha tudo para andar no caminho certo. Mas ele foge. Sai do caminho do Senhor. Sai da casa do Pai. Perde os amigos. Perde dinheiro. Perde tudo. Mas agora, o que resta para ele? Apacentar porcos. Mas a Bíblia diz que ele cai em si. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus no dia que eu caí em si. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo o nome do Senhor no dia que Deus entrou com providência na minha vida. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que estavam aqui, que desceram as águas, tomaram uma atitude na sua vida, dizendo: eu não quero mais essa velha carne, eu quero agora ser uma nova criatura perante o Senhor. Aleluia. Eu louvo pela tua vida, porque você decidiu tomar o caminho certo, o caminho correto de estar aqui nessa igreja, o caminho certo de ajudar o pastor Ney e a sua família, o pastor Romildo. Eu creio, louvado seja o nome do Senhor, que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer nesta igreja, na minha vida, na tua vida. Sabe por quê? Porque nós estamos crendo num Deus que tudo pode. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece, e a tua vida vai ser transformada pelo poder de Deus. Se você acredita, joga a tua mão para o alto e diga glória ao nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor vai fazer na minha e na sua vida. Alabacando, orebanassi, candarébia. Aleluia. Louvado seja Deus, porque grandes coisas o Senhor ainda fará. A Bíblia diz que ele cai em si e diz: espera aí, até os jornaleiros, os trabalhadores, na casa de meu pai, tem comida com fartura. E eu aqui, desejando comer aquilo que os porcos comem. Caiu em si, se arrependeu e disse: pai, eu vou chegar lá e vou dizer: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti. Faça de mim como um dos seus jornaleiros, como um de seus trabalhadores. E a Bíblia diz que o pai abraça o filho. O pai coloca um anel no dedo do filho. O pai coloca vestes novas no filho. O pai se alegra com a volta do filho. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando a ovelha centésima foi achada, a Bíblia diz que houve alegria no céu, porque um pecador se arrependeu. A Bíblia diz que quando a dracma foi encontrada, diz: assim vos digo, haverá uma grande alegria diante de Deus, porque mais um pecador se arrepende. E agora, houve uma grande alegria, porque mais um pecador se arrependeu. Ele saiu, foi para uma terra distante, longínqua, gastou todo o dinheiro,
se refugiou da presença do Senhor, mas agora Ele está de volta. É momento de nós abraçarmos, é momento de nós cuidarmos dEle. Louvado seja o nome do Senhor. É momento de nós tirarmos os carrapichos, é momento de nós tirarmos as escamas. Louvado seja Deus. É momento de nós limparmos. Louvado seja o nome do Senhor. Muita árvore, para começar a dar fruto, tem que começar a podar ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque vem muitas das vezes, aleluia, cheio de galho, meio trançado, um para um lado, outro para o outro, e você precisa limpar, aleluia, para aquela árvore começar a dar fruto. E eu quero profetizar que Deus vai fazer você dar fruto, e frutos dignos de arrependimento. Levante a mão e diga glória a Deus. O Senhor Deus do arrependimento está aqui nesse lugar. Haverá festa no céu porque um pecador se arrependeu. Haverá festa na tua casa porque aquele que estava perdido vai ser encontrado. Diga glória ao nome do Senhor. Deus está trazendo de volta uma geração de adoradores. Cadê os adoradores dessa noite? Levante a mão para o céu. Cadê os adoradores? Levante a mão para o céu e diga glória, e diga glória, e diga glória ao nome do Senhor. Mais um pecador se arrependeu. Então alegria nos céus nessa noite. Aleluia, alegria nos céus, porque mais um pecador se arrependeu. A Bíblia diz que o pai abraça, beija, coloca roupa nova, anel no seu dedo, sapato novo e manda preparar uma festa. E nessa festa, aleluia, causou transtorno na vida de alguém. Sabe por quê? É aquilo que eu falei. Os amigos são só seus amigos quando você está na pior junto com ele. Mas quando você muda de vida, os amigos somem. Quando você entrega a tua vida para Jesus, os amigos somem. Ele não quer saber que um dia você estava perdido, mas foi achado. Ele não quer saber que um dia você estava morto, mas agora você está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós morremos para o mundo, mas estamos vivos para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os vícios que tu tinha no mundo, hoje você não tem mais. Aleluia. A boca suja, muitas das vezes o palavrão que nós falamos, nós não falamos mais. Hoje a nossa boca foi feita para adorar e louvar o nome do Senhor. Os nossos olhos são coisas para ver coisas santas perante o nosso Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós se arrependemos, nós entregamos a nossa vida para Jesus e grandes coisas fará o Senhor na minha e na tua vida. Diga glória a Deus. Aleluia. Jesus presente, Jesus é alegria presente na minha e na tua vida nessa noite. Ele está presente. Quando Jesus está presente, alguma coisa tem que acontecer. E o filho mais velho se levanta e diz: pai, não aceito. Não aceito porque ele gastou tudo que era nosso. E o Senhor nunca me deu nada para me alegrar com meus amigos. E o pai diz para ele: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Glória a Deus. Olha como Deus tem coisas lindas preparadas para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus falando conosco: filhos meus, quantas coisas que eu tenho que são tuas também. Louvado seja o nome do Senhor. Nem os dons são teus, foi eu que te emprestei, eu te dei. Dom de pregar, dom de louvar, dom de discernimento. Aleluia. Foi eu que depositei sobre a tua vida. Grandes coisas eu ainda vou fazer através de você, porque você é um vaso. Aleluia. Você quebrado é vaso. Eita glória. Você vazio continua sendo vaso. Eita maravilha. Você sujo continua sendo vaso, aleluia. Você emborcado continua sendo vaso, aleluia. Até o momento que Deus quebra, coloca na roda e faz um vaso novo. Eis você aí para a glória do Senhor. Levante a mão e diga glória a Deus. Quem é vaso? Quem é vaso nessa noite da glória? Quem é vaso da glória a Deus? Quem é vaso exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus nessa noite. Filho, tudo que eu tenho é teu. O teu irmão estava morto. Mas vamos louvar a Deus porque encontramos ele vivo. O teu irmão estava perdido, mas nós encontramos ele mais uma vez. Então esse é motivo de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Diga glória a Deus. Sabe por que eu digo que Jesus é a alegria presente na minha e na sua vida? Porque João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9, se não me falha a memória, vai dizer que houve um casamento em Caná da Galileia. Jesus é a alegria presente na sua vida.
A alegria tinha acabado naquela festa. Tinha todo motivo para a festa parar e acabar. Mas a mãe chega e diz: ei, acabou o vinho. De repente, acabou a alegria. O povo está querendo ir embora. Não tem mais alegria na festa. Mas Jesus está na casa. E a alegria vai continuar. Mas ele trata ela como mulher e diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é o momento de eu me manifestar. Mas de repente ela insiste: acabou a alegria da festa. E ela chama alguns homens e diz: olha, tudo que ele mandar vocês fazem. Tudo que ele pedir vocês façam como ele mandar. Jesus então se vê na responsabilidade de trazer alegria novamente para aquele lugar. Tem muitos casais aqui. Deus quer trazer alegria para o teu casamento. Pais e mães, Deus quer trazer alegria no convívio da família com seus filhos. Igreja do Senhor, Deus quer trazer alegria para o teu coração. Jesus é a alegria presente que faltava na tua vida, porque não falta mais. Ele já está na tua vida, diga glória a Deus. Quando aqueles homens levam, os irmãos conhecem o processo, água dentro das talhas. E Jesus diz: leve, mostrai ao mestre-sala. Aí o mestre-sala, aquele que estava para fazer o casamento, pega, prova do vinho, que era água, e vira para o noivo e diz: tenho feito várias festas, vários casamentos. E é servido primeiro o vinho bom. Mas depois que o povo já está alegre, depois que o povo já não está mais sabendo que vinho é vinho, aí ele começa a servir um vinho inferior, com um sabor ruim, que não tem tanta alegria como um vinho bom. Mas ele diz: eu vejo que até agora você conservou o bom vinho. E o que eu digo para vocês? A alegria que faltava naquele casamento, Jesus chegou e acabou com a tristeza. Estava triste porque acabou o vinho, mas Jesus trouxe alegria para aquele casamento. Jesus está trazendo alegria na tua vida, na vida da tua família. Jesus trouxe alegria, louvado seja Deus, porque um pecador se arrependeu. Ele deu exemplo da 100ª ovelha. Ele deu exemplo da dracma perdida. Ele deu exemplo do filho pródigo. E eu nesta noite digo para você: se tem alguém perdido na sua casa, vai ser achado. Se tem alguém que, aleluia, foi dado como morto para o mundo, Jesus vai trazer ele de volta e vai dizer que ele está vivo para a glória do nome dele. Você ainda vai louvar muito com ele, você ainda vai abraçar ele, você vai se alegrar com ele. Sabe por quê? Porque vai ser mais uma alma que vai se arrepender perante os pés do Senhor. Nesta noite Deus está trazendo alegria para a minha vida e para a tua família. Diga glória a Deus e aplauda Jesus nessa noite. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, mas também é tempo de sorrir. E Deus está dizendo que hoje é tempo de sorrir nessa noite. Alabacandarabasubinai, louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei tão alegre, irmãos, quando eu entrei nesse lugar, louvado seja Deus, quando eu coloquei os pés na igreja. Eu já saio de casa feliz, porque o adorador já tem que sair de casa adorando a Deus, amém, irmãos? O adorador ele já tem que sair de casa adorando, louvado seja o nome do Senhor. E eu já saí de casa com um propósito, de chegar lá e adorar a Deus. E eu falei: eu quero encontrar o Lucas, na Mandarábias.
Porque Deus, Ele confirma, irmão, no seu coração, aleluia, quando a palavra é essa que tu tem que trazer. Porque se não fosse essa, Deus ia me revelar outra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está falando comigo, leva essa palavra, porque eu preciso trazer alegria para o coração de muitos naquele lugar. Alabacala chubinaio, tenda nabanaia, aleluia. O Senhor falando, vai meu filho, prega porque eu vou trazer alegria para aquele lugar. Em meio à pandemia, quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram doentes, mas eu vou trazer alegria para aquela casa. Abandurimanassi candarébias. Eu encontrei o Lucas eu querendo falar com ele. Não, pastor, minha bike aí, minha bike é boa, isso, sobe e morre, eu querendo falar com ele. Eu falei, varão, quando eu estiver terminando a pregação, canta para mim aquela música, aleluia, vai valer a pena. Abassube, canto. E quando o pastor Romildo começou a cantar, ele olhou para mim, eu falei, obrigado, Senhor, por ter confirmado aquilo no meu coração. Aí eu te pergunto, meu irmão, vocês que se batizaram, entregaram a sua vida para Jesus, desceram as águas, matou a velha carne, ressuscitou, aleluia, algo novo. Você que entrou por essas portas, está vivendo essa pandemia doida aí, ó. É no trabalho, aleluia, é no mercado, onde tu vai, tu vê pessoas muitas das vezes se distanciando, fazendo acepções. Aí eu te pergunto, valeu a pena você chegar aqui nessa noite, nesse lugar? Valeu a pena você abandonar o mundo e se entregar para Cristo? Às vezes nós não compreendemos o caminho de Deus. Às vezes nós achamos que vai ser muito fácil, mas não será. Alabassubinaio, terá choro, terá prantos, tristeza, luto. Não vai ser necessário pegar uma vassoura e varrer para achar a dracma aqui nessa igreja, porque ela mesmo vai se encontrar hoje. Eu quero acreditar que não existe ovelha perdida aqui dentro, porque ela já foi achada. Filho pródigo, eu não aceito. Mas de repente você se encontra de uma forma que está perdido dentro da casa do Senhor. Eu vou para os cultos, mas ainda não me identifiquei. Eu vou para os cultos, mas ainda não me encontrei. Eu vou para os cultos, mas ainda não me entreguei totalmente. Mas nessa noite, só aqueles que acham que valeu a pena, e vai valer muito mais a pena, se coloque de pé e vem aqui à frente. Vai valer a pena. Se você acha que vai valer a pena, vem aqui à frente para nós orarmos pela tua vida. Pastor, eu tenho um dom muito grande de louvar, mas eu não estou conseguindo, estou perdido dentro da igreja. Pastor, eu tenho um dom de pregar, mas eu não estou conseguindo mais, porque eu estou perdido dentro da igreja. Eu estou perdido no meu trabalho, estou perdido na rua. Às vezes eu vou no supermercado, eu me perco. E eu estou dentro da igreja e não consigo me achar. Nessa noite, Jesus te encontrou. Jesus te achou. Ele vai te dar uma nova vida, vai montar uma nova história para você. Aleluia, vai ser um livro escrito, vai ter uma nova história. Vai acontecer um grande milagre na tua vida. Quantos creem assim, diga glória a Deus. Não precisa ficar tímido não, tá, irmãos? O corredor está aberto. O corredor está aberto. Se você quiser vir, pode vir. Tem vitória para você também. Tem bênção para você. Tem mudança de vida para você. Deus quer mudar a tua vida, mudar a tua história. Essa igreja precisa de você. O pastor precisa de você. Compreendo os seus caminhos. Te darei. Se tiver alguém na galeria e quiser descer as escadas, a oportunidade está aberta. É hoje que o teu dom vai ser revelado aqui. É hoje que o inimigo vai cair por terra na tua vida.
ovelha que estava perdida se desgarrou, foi achada. O filho que havia se perdido foi encontrado. Houve festa no céu. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Estenda a mão para essas duas vidas aqui. Estenda a mão para essas duas vidas aqui. E vamos orar por ela. Senhor Deus, cuida da tua filha. Valeu a pena ela vir aqui à frente, Senhor. Valeu a pena porque eu sei, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará na vida dela. Ela desceu as águas, Senhor. Ela entregou a sua vida totalmente para o Senhor. Grandes coisas o Senhor vai fazer na vida dela. Ó Deus, que tu possa curar, batizar com o teu Espírito Santo, derramar a tua unção, o teu poder sobre a vida dela. Porque se ela se dispôs a vir aqui, porque ela necessita de mudança. E ela não vai mais ficar perdida, porque ela foi achada. Ela entregou a sua vida totalmente para o Senhor. E grandes coisas o Senhor fará sobre a vida dela, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma tua filha nas tuas mãos. Eu não sei qual é o motivo, mas tu sabes. Pai, que a tua graça, o teu poder seja renovada sobre a vida dela. Que a unção e o poder, Senhor da glória, que está sobre o Senhor, seja derramada desde a cabeça até a planta dos pés. Do alto da cabeça até a planta dos pés, que ela seja renovada pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, que nessa noite ela foi encontrada. Eu entrego ela nas tuas mãos, no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Mais uma que desceu as águas aqui, ó. Deus, sustenta a tua filha. Grande será a luta, grande serão as aflições, mas Ney, Calabaçube, canto, o Senhor vai ser com ela. Ajuda ela nessa caminhada, Senhor. Firma cada dia mais o espaço dela. Senhor, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tome ela desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés agora. Seja manifestada a tua glória sobre a vida da tua filha, da vida da tua ungida. Ó Deus, seja qual for o dom, Senhor, que tu deste para ela, ela vai usar de forma inteligente, ela vai usar de forma agradável, ela vai usar de forma sábia, Senhor, porque o Senhor é com ela. Ela poderia estar perdida, mas ela foi encontrada. O Senhor encontrou ela. Deus, em nome de Jesus, toma a tua filha nas tuas mãos. Vai valer a pena, irmãos? Valeu a pena você estar aqui? Está valendo a pena você ter vindo nesse lugar? Vocês da galeria, valeu a pena vocês entregar a sua vida para Jesus? Essa igreja precisa de você. O pastor precisa de você. Candara sube na bacandarábia. Eita, Deus dos caras. Nessa época de PAN, e eu penso que muitas pessoas não vêm à frente por esse tipo de aglomeração. Eu tenho certeza que tem muitos que não vieram aqui por causa disso, mas você não pode ficar sem essa oração, não. Coloca a mão no seu coração, que eu tenho certeza que tem muita gente. O pastor Guilherme vai estar orando pelo que ele fez. Eu sei que tem, você não tem vindo por causa disso, mas você vai receber a oração agora. Coloque a mão no seu coração, queridos, por favor.
Oh, aleluias. Oh, aleluias. Senhor Deus, este irmão, Senhor, esta irmã, como o pastor desta igreja diz, muitas pessoas queriam vir aqui, Senhor, mas a tua palavra diz que a ti pertence a onisciência, a onipresença e a onipotência. Tudo tu podes, tudo tu sabes e tudo tu vê. Os seus olhos são como chama de fogo que contempla todos na face da terra. E eu te peço pela vida deste irmão, eu te peço pela vida desta irmã, ó Deus, que não pôde vir aqui à frente, mas toca nele agora, desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés. Ó Deus amado, que este fogo, Senhor, ó Deus amado, que estava naquela sarça ardente, que ela, Senhor, o fogo ardia, mas a sarça não se queimava. Desça sobre esse homem, desça sobre essa mulher, que ele seja renovado, que ela seja renovada, que a tua bênção, a tua paz seja derramada sobre a vida dele, sobre a vida dela, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Traz a paz para o coração desse homem, traz alegria para o coração dessa família, para o coração desse casal, em nome de Jesus. Eu não aceito ovelha perdida, eu não aceito dracma perdida dentro da igreja, eu não aceito filho pródigo dentro da igreja, porque aqui é a tua casa, alabacanto, aqui é a tua casa, e na tua casa há pão, na tua casa há alimento, na tua casa há pasto, e aqui as ovelhas vão se pastar daquilo que é bom, daquilo que é o melhor. Então nesta noite eu entrego nas tuas mãos, na tua igreja, no nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte, Jesus? Bem forte! Aplauda Ele! Valeu a pena! Valeu a pena! Valeu a pena! Amém. Obrigado, pastor Guilherme. Como eu disse, não conheci ele, pensei que há 2, mas há 3 anos. E o pastor Guilherme dirige um culto em São Mateus, uma reunião que muitas das vezes ninguém quer. Se chama aquela de oração, né? Viu aquela que vem 3, 4, 5, 6 pessoas. Mas Deus chama pessoas por trás das malhadas, sabe? E Deus usa esses, né? E Deus tem usado ele não só aqui, como também lá, quando tem a oportunidade de trazer uma palavra para a gente. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por seu existir, obrigado pela presença hoje aqui. Amém? Essa igreja tem aprendido a te amar. Amém? Quando fala que você vem aqui, eles vêm te ver. E vêm ver Jesus através da sua vida. Amém? Deus abençoe. Fique abundantemente sua vida. Amém? Vamos aplaudir Jesus, queridos? Aleluia. Vai valer a pena, amados? Amém. Já valeu a pena, né? Estar aqui nesta noite. Deus é maravilhoso. Ele está aqui nesta noite. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Perdão pela garganta arrebentada. Grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Diga, queremos o teu nome, pra gente terminar. Diga, queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas estejam de uma forma rica. Aí o aplauso, um beijo no seu coração. Vai em paz. Uma boa semana a todos. Uma boa semana.